Enda he ho, he ho enda he ho enda. Mãe é da cidade de São Francisco e eu não pensava que ia morar na cidade de banhada pelo rio, né? Conheci aqui há muitos anos atrás, 2004 mais ou menos, e vi esta igreja com a pintura antiga dela, não sei se era original ainda, mas aparentava bem antiga, como se fosse pintada de, como diz a história local, pintada de gema de ovo, né? E aparentava muito antiga mesmo. Eu falei, puxa vida, gostei daqui, eu quero conhecer melhor essa cidade. Aí veio o concurso 2001, aí na opção de escolha eu vim para Matias Cardoso. Estou aí até hoje. E me fala um pouquinho da igreja, que você me falou que foi Fortaleza. A igreja matriz, Primeira do estado? Considerada como a primeira do estado. Aqui pertencia à Bahia, lado direito do rio. O lado esquerdo do rio pertencia a Pernambuco, até perto de Belo Horizonte, né? Pertencia à capitania de Pernambuco, que vinha beirando São Francisco e depois foi tomada realmente tanto de Pernambuco quanto da Bahia, quanto da fundação da capitania de Minas Gerais, depois de desmembrar de São Paulo, né? Que era a capitania de Minas Gerais, de São Paulo e Minas do Ouro. Mas isso já foi lá por volta de 1763, se não me engano, por volta. E a igreja aqui, ela começou antes que a igreja de Mariana, a construção dela. E a povoação aqui, da questão de origem dos bandeirantes, né, por volta de 1660, do final do século XVII, né, quando os bandeirantes começaram a fazer as suas entradas para cá, né. E quanto do seu projeto do livro? Estou em fase final de conclusão do livro. Fala sobre as bandeiras, os bandeirantes, né? O título Matias Cardoso e breve história do extremo norte de Minas, vem falando sobre as principais cidades históricas aqui da região, o surgimento, como se deu, e focado aqui em nossa cidade, aqui de Matias Cardoso, porque a cidade histórica dessa não tem um livro, não tem um registro histórico focado aqui mesmo para Matias Cardoso. Eu estou desenvolvendo esse trabalho, está em fase de conclusão. Está em 359 páginas já. Pretendo finalizar ainda no início do ano agora, 2019, né? Pretendo finalizar. Eu quero que você me fale o que te motivou, quero que você me fale igual que você me contou. Certo. O que te moveu a escrever esse livro? Bom, como eu disse, aqui na nossa região nós não temos registro histórico. Os registros, a história oral que é passada, ela é cheia, repleta de contradições. Qualquer pessoa que tem iniciativa em história, né, que tem o curso básico de história, o curso de história começando, já tenha concluído, qualquer professor de história ou qualquer amante de história, for analisar a história nossa aqui da cidade, vai se perder no emaranhado de contradições. Muita coisa, umas que não batem com as outras, e nessa carência de material norteador, então veio o projeto do livro. Repete o nome do livro. Bandeirantes, né? Matias Cardoso e breve história do extremo norte de Minas. Você recebeu algum apoio financeiro para escrever esse livro? Não, é conta própria mesmo, né? Mas está sendo muito bom, muito proveitoso, né? Quantos anos de pesquisa já?
de pesquisa já está indo para 10 anos já. Isso pela necessidade como professor de história aqui na escola estadual e a todo instante batendo com esse mar de contradições, né? E nessa necessidade de explicar a história da cidade sem ter fonte. E as fontes oficiais ou as fontes tradicionais também que entram em contradição. E aí veio a necessidade, né, de fazer uma análise mais aprofundada, e nessa análise está culminando aí no livro. E está ficando bom, muito bom. Né? Que bom, desejo boa sorte. Obrigado. Boa sorte, né? vai dar tudo certo. E aí, hoje é o dia dos Gerais. Dos Gerais. Me fala um pouquinho desse dia, eu quero que você me conte, você me falou ali que teve em Belo Horizonte. Me conta, porque na verdade a minha voz não vai aparecer no filme. Certo. Em 2011, quando estava para ser votado o projeto dos Gerais, né, da mudança simbólica da capital do estado, assim como em Mariana, realmente teve muita resistência por uma parte da bancada dos deputados, os que davam apoio realmente à permanência apenas como Mariana, transferência simbólica da capital do estado, e os deputados, principalmente os deputados regionais, encabeçados pelo deputado Paulo Guedes, na época do PT, fez o autor do projeto para transferência da capital também para Matias Cardoso, porque a primeira igreja no atual estado de Minas Gerais, aqui, e sem reconhecimento, a primeira povoação de origem portuguesa ou dos bandeirantes, aqui, e tendo essa parte da história esquecida, né, então o Dia dos Gerais nasceu visando esse resgate histórico da nossa região, e que os Gerais alimentou, isso é fato, todos sabem, alimentou a região mineradora por muito tempo aqui, onde morriam de fome, onde raízes, onde os animais como gatos, né, os que tinham ainda eram devorados mesmo pela fome, que muitos morriam de fome pela sede do ouro, né? E nessa busca constante do ouro na região mineradora, a região nossa, dos Gerais, alimentou a região mineradora. E aqui floresceu essa comunidade no final do século XVII, 1600, a partir de 1660, conforme o livro de Joba, né? E mais efetivamente depois de 1680, nas guerras no norte, né? Contra o Quilombo dos Palmares, que o bandeirante Matias Cardoso, Antônio Gonçalves Figueira, que era cunhado de Matias Cardoso, e os seus mais próximos de Bandeira lutaram, juntamente com Domingos Jorge Velho, lá nas guerras do norte, nas chamadas guerras justas, né, que eles fizeram contra os índios, a Confederação dos Cariris, e contra Palmares, né. Após a Guerra dos Palmares, após a derrota da Confederação dos Cariris, os bandeirantes voltaram para cá para se estabelecer definitivo, né? Já tinha já o arraial já em pleno vigor, né? E essa igreja desse porte enorme já estava bem andada. Por que ela né? é tão grande assim para uma cidade tão pequena? É importante você falar isso. A importância porque a região mineradora, centenas de toneladas de ouro brotaram lá da Mariana, Ouro Preto, Sabará, né, São João del Rei, e saía pelos caminhos que iam para o Rio de Janeiro, para São Paulo, mas o caminho da Bahia foi esquecido por muito tempo e foi proibido pela coroa portuguesa, porque a capital da colônia na época, Salvador, recebeu muito desse ouro saído da região mineradora. E esse caminho da Bahia passava justamente aqui dentro de Matias Cardoso. Era o único caminho. E
chegando já na Bahia, se desdobrava em vários outros. Esse caminho né? era feito pelo rio? Esse caminho, os bandeirantes, eles traziam, já depois, né, já na alimentação, falar assim, da população na região mineradora, já os tropeiros, boa parte da Bahia, isso já com outro personagem, que também trata no meu livro, Manuel Nunes Viana, tido como o primeiro governador das Américas, né, eleito até pelos seus, né? E Manuel Nunes Viana, ele tinha terras aqui próximas, aqui próxima a Manga, cidade nossa vizinha aqui de Matias Cardoso. E Manuel Nunes Viana, ele tinha até uma fortaleza, e dessa fortaleza dita de madeira, ele levou um grande exército para lutar na Guerra dos Emboabas, em 1707, 1709, onde eles venceram os paulistas, expulsaram os paulistas da região mineradora. E nesse período, já os baianos, como foram chamados, ou os emboabas, que eram baianos paulistas, baianos pernambucanos, quem não era paulista era emboaba, os estranhos, os de fora, os forasteiros. Aí os emboabas dominaram esta região com a alimentação, onde o gado que vinha da Bahia passava por Matias Cardoso, beirando o rio, é claro, né? E depois era tudo vendido na região mineradora, e de lá vinha o ouro extraído, com certeza muito ouro. Alguns autores afirmam que cerca de 1/3 do ouro da região mineradora veio por aqui, pelo caminho da Bahia, que passava justamente em Matias Cardoso. Era o caminho único, até que, por ordem, a pedido da coroa portuguesa, foi feito um novo caminho justamente por Antônio Gonçalves Figueira, que é um caminho que hoje eu entendo ser justamente o que leva a Espinosa, né? Passando por Montes Claros, né? E fala a importância do São Francisco para esse caminho da Bahia. O São Francisco foi vital, né? Que foi o Rio da Integração, que fazia essa ligação mesmo da região mineradora com o Nordeste do país, que era muito importante. O Nordeste não tinha as principais cidades do país. Só para você ter uma ideia, os bandeirantes nossos aqui, quase todos de origem paulista. São Paulo era uma cidade pequena, isso conta o doutor em História, historiador Marcos Rocha, né? Se não me engano, eu tenho até corrigir isso depois, tá? Desculpe. Onde ele fala que São Paulo era uma população, uma cidade pequena, de 3.000 habitantes, cidades ou casas de taipa, enquanto Salvador, cerca de 20.000 habitantes, Recife, 10.000 habitantes, mais ou menos, né? Eu estou sem os dados aqui, então corro esse risco de cometer algum erro aí, mas por alto. Então, Salvador, a capital colonial, Nordeste tinha as principais cidades, e com a descoberta do ouro, o Rio foi de uma importância maior ainda, onde muita gente do Maranhão, do Pernambuco e da Bahia iam para a região mineradora, e todo o ouro extraído era levado por gado, e tudo era vendido, farinha, o peixe, o sal, e voltava através do rio. Quem ia levando o gado vendia até as mulas para alimento, e o gado se transformava em ouro e vinha pelo Rio São Francisco. E com certeza o ponto de parada também era Matias Cardoso. São Paulo era uma cidade muito pequena. As principais cidades da colônia na época estavam no Nordeste. São Paulo não falava nem o português direito. O português que nós falamos, ele é herdado do Nordeste, porque a língua falada em São Paulo
era o Nhengatu. Era uma mistura do português com o tupi. Isso, o que eu estou falando, vem do livro do doutor em História Márcio Santos, de Belo Horizonte, né? Que vem falando sobre os caminhos da Estrada Real, né? E vem falando sobre a questão nossa aqui também do caminho da Bahia, que passava justamente aqui em Matias Cardoso. A capital da colônia era Salvador. Tinha uma população, se não me engano, de umas 20 mil pessoas, Recife umas 10 mil, Olinda também tinha uma população considerável. E Rio de Janeiro era, não lembro, umas 5 mil pessoas por aí, mas São Paulo era faixa de 3 mil pessoas. Com a notícia do ouro, como é que é? Subiram, vieram paulistas? Com a descoberta do ouro na região mineradora, essa região, ela, é claro, foi descoberta, essa primeira notícia do ouro realmente foi de origem paulista. Os paulistas que de fato descobriram a região mineradora, ou o ouro nesta região, mas a notícia espalhou, é claro, né? E de diversas partes da colônia na época, do Maranhão, da Bahia, de Pernambuco, e do Rio de Janeiro, e, enfim, diversas partes da colônia, as pessoas foram para a região mineradora em busca do metal precioso, né? E isso culminou na Guerra dos Emboabas, entre paulistas e emboabas. Emboabas eram todos que não eram paulistas, e em especial os baianos, pernambucanos, os cariocas também eram considerados como emboabas. Quem não era paulista era emboaba. Professor, essas pessoas que desceram em direção ao ouro, muitos resolveram ficar pelo norte de Minas? Muitos ficaram por aqui? Desistiram de ir? Não, a pergunta é, o norte de Minas tem a formação? Como é que é a formação do norte de Minas? A formação do norte de Minas, nas minhas pesquisas, falando por alto, sem as fontes aqui em mãos, né? Mas a formação do norte de Minas, ela, com a origem não índia, ela realmente surgiu por São Paulo, pelos paulistas, né? E os paulistas, eles eram de miscigenação, eram portugueses com índios, como os portugueses que vieram para o Brasil não traziam mulheres, então quase todos os bandeirantes eram de sangue indígena mesmo. Os filhos dos bandeirantes que estavam nas bandeiras eram índios e, é claro, as bandeiras elas dividiam entre os líderes das bandeiras, que eram os bandeirantes, os principais bandeirantes, e já um segundo pelotão, vamos falar assim, né? Seriam os índios já desta origem paulista também, ou dessa mistura, dessa miscigenação, e no grande filão das bandeiras eram os índios já capturados, mas que também já estavam enraizados em São Paulo, talvez com famílias e tudo. E a formação do norte de Minas, ela foi destas, vamos falar assim, destas guerras com o norte, porque os bandeirantes já estavam estabelecidos aqui, mas quando foram a pedido do arcebispo de Salvador, isso em 1688, se não me engano, os bandeirantes travaram essa luta contra a Confederação dos Cariris e também contra Palmares, e de lá trouxeram muitos índios vencidos, no caso já como escravos, e eles vieram também, fizeram parte da formação aqui. Aqui onde hoje é Matias Cardoso, era terra dos Caiapó.
índios da etnia Kayapó, tradicionais inimigos do Chacreabá, do outro lado do rio. E os Chacreabá, eles fizeram aliança com os bandeirantes. Os bandeirantes precisavam vencer os Kayapós, que os consideravam como índios bravos, né, bravios, que não aceitavam até mesmo a questão do diálogo, talvez tinham dificuldade com o diálogo. E os bandeirantes precisavam, tentaram vencer os índios Kayapós e fizeram aliança com os Chacreabá. Nesta aliança, é claro, os Kayapós foram expulsos, muitos escravizados, mortos, é claro, e o restante depois, que já estavam na Bahia, foram de fato dizimados já pelos homens do Manuel Nunes Viana, que já de origem português, mas enraizado na Bahia, já com terras aqui onde hoje é Manga e também Carinhanha na Bahia, acabaram de exterminar os últimos Kayapós desta etnia que governava aqui do lado direito de São Francisco. E esse foi o primeiro governador das Américas? O Manuel Nunes Viana, o primeiro para os Emboabas, o primeiro governador das Américas, né? Governador até eleito. Por muitos historiadores, quando analisam a história nossa, mas para os paulistas foi o primeiro ditador das Américas, porque os paulistas odiaram, com certeza, os Emboabas de tal forma, porque eles tomaram a região mineradora dos paulistas. E depois de tomar essa região mineradora, os paulistas foram para Goiás, onde descobriram ouro também, onde foram, isso é até interessante, onde também fizeram algumas descobertas próximo a Itacambira. Depois veio a chamada Guerra dos Papudos, que para nós na região é muito desconhecida, gente. A Guerra dos Papudos, que eu falo que é até uma quase extensão da Guerra dos Emboabas, onde os paulistas também foram derrotados, expulsos, e foram para Montes Claros, uma parte desses paulistas vencidos lá em Itacambira, né? E a formação nossa, Norte Minas, ela então vem com os bandeirantes, com as suas famílias que eles trouxeram depois, com os nativos escravizados da região, depois com os escravizados já de origem africana, com pessoas que vieram do Nordeste também, rumo à região mineradora, que talvez chegaram à região mineradora, depois retornaram e permaneceram por aqui. Então, como a região nossa, como Matias Cardoso em especial, era um ponto de paragem e passagem, e onde as pessoas paravam, daí o porte desta imensa igreja, né? Para receber tantas pessoas, talvez, todas as pessoas que vinham da região mineradora passavam por aqui para ir para a Bahia. Mas quando a capital colonial deixou de ser Salvador e passou para o Rio de Janeiro em 1763, 1783, se não me engano, falha a memória, o Norte de Minas e já o sul da Bahia, principalmente o norte de Minas, ficou esquecido no mapa. Aí mudou totalmente o eixo, era o eixo sul-norte com destino a Salvador, que era a capital, mas quando cortou essa questão da capital colonial sendo transferida para o Rio de Janeiro, mais próximo da região mineradora, a região nossa se tornou esquecida e toda uma história ela foi se perdendo com o tempo. Aqueles que eram ricos, proprietários de terras e fazendas aqui, começaram a deixar a região, indo em direção a Belo Horizonte, depois ou a região mineradora, né? Depois, muito tempo depois de Belo Horizonte já, e ao Rio de Janeiro. Muitos ainda tinham negócios em Salvador, mas a região nossa, aqueles que não puderam sair, permaneceram, formaram a região que hoje nós conhecemos como Gerais. E
região nossa que tem tanta história perdida, quase nenhuma história documentada. Muito triste isso. Quem que é o norte mineiro? Qual que é a principal característica, virtude do norte mineiro? A principal virtude do norte mineiro, eu penso que é a resistência, antes de tudo. Tem um ditado popular, já no senso comum, que nós, norte mineiros, somos baianos cansados, que saímos do Nordeste com destino a São Paulo, mas ficamos no meio do caminho. Eu falo que não, de forma nenhuma. Porque certa vez, quando eu de fato comecei a conhecer a região, eu vim na região próxima a Montalvânia. Eu cheguei numa época de seca, onde não tinha uma folha verde em árvore, tudo seco, cinzento. Aí eu pensei comigo, puxa vida, gente, o que levou pessoas a irem morar em um lugar desse? Não tem vegetação nenhuma viva, só poeira e mau cheiro de animal, né, em decomposição, muito triste. Só que 2 meses depois eu fui na época de chuva, tudo verde, uma maravilha de lugar. Aí eu falei, puxa, eu pensei comigo, o pessoal que chegou para morar aqui veio na época de chuva. Mas a questão da chuva antes era maior, né, também, né? Então, eu vou pegar um pouquinho antes. Quando os bandeirantes se estabeleceram aqui, depois das guerras no norte, resolveram ficar, porque a região muito rica, a questão do pasto para o gado, que eles vieram de bandeirantes, passaram a ser criadores de gado, né, depois. E a terra, eles viram que a questão era ideal a pastagem, para a pastagem, né? E resolveram ficar. E como eu disse, era o caminho entre a região mineradora com a capital colonial. Mas aqueles que se estabeleceram depois da mudança da capital para o Rio de Janeiro começaram a reclamar até dificuldade, porque o movimento da região caiu muito. O foco passou a ser o sul, e que era voltado mais para o Nordeste, mas muitas pessoas, de fato, com o tempo, né, começaram a migrar do Nordeste para São Paulo, né, com o tempo depois já, mas já no início do século XX, já com o desenvolvimento, com a questão da indústria, também depois, antes com o café, depois com a industrialização em São Paulo, principalmente, né, muitos moradores da região nordestina, do Nordeste, começaram a fazer essa migração para São Paulo. Muitos ficaram por aqui, com certeza porque a região é incrível. Na época de chuva, então, uma maravilha. As terras, né? Hoje eu estava, né, por acaso, conversando com um conhecido que estava na região do Triângulo Mineiro, a região que eu conheço, né, de passagem, mas por um tempo. Lá chove com uma certa frequência. Se aqui chovesse pelo menos 1/3 do que chove na região onde hoje é o Triângulo Mineiro, ou um pouco mais do que chove hoje, aqui a questão de pastagem, questão de permanência do pessoal seria outra coisa. O problema nosso é água, é chuva. Eu falei há um tempo atrás, quando eu conheci aqui a região, indo para Montalvânia e Juvenília, eu fui numa época horrível, mesmo para mim, norte mineiro, né, geraizeiro, né, mas cheguei numa época onde não se via uma sequer folha verde nas árvores, tudo seco,
cinzento, morto, né? Assim, não se via vida. O mau cheiro, né? Carne podre, animais em putrefação, era quase insuportável, mesmo andando de caminhão, indo para essas cidades. Aí eu falava, puxa, falei comigo, oh meu Deus, como é que as pessoas vieram morar num lugar deste? E 2 meses depois eu retornei, mas já tinha chovido já há algumas semanas antes, a situação era outra. Tudo maravilhoso, lindo, verde. Eu falei, puxa, eu pensei comigo, as pessoas que vieram e se estabeleceram aqui, vieram na época de chuva. Porque muito bonito mesmo, alguns córregozinhos, né? Maravilha. Com a questão da diminuição de chuva, isso é fato. Não simplesmente por questão de mudança climática, mas justamente pelo desmatamento, pela questão justamente da Amazônia, do reabastecimento, falar assim, do reabastecimento, não é minha área, mas o reabastecimento das nuvens já, da região da floresta amazônica, que deságua na região do sudeste. Mas com o desmatamento da Amazônia, então a tendência foi chover menos na região sudeste, também na região nossa, diminuiu muito, né, como uma questão mundial também. Mas eu imagino realmente, vejo de fato, com o desmatamento, grande culpado disso, da diminuição das chuvas, e em especial na região amazônica, né? Prejudicou muito para nós aqui também no norte de Minas, cada vez mais tem prejudicado, né? Professor, me fala do... Eu ia perguntar do inglês, mas não... Eu gostei da história do inglês. Vieram outros estrangeiros para cá? O senhor tem notícia de outros estrangeiros na região? Tirando... Não, acho que eu ia perguntar do inglês, mas não, é interessante, mas eu não vou abordar, não. Eu vou ter que citar, né? Porque... Ou não? O inglês, como é que é a história do inglês? Eu acho que pouca gente sabe. 1871, navegante de Pirapora ao oceano. Em 1867, num livro intitulado Viagem de Pirapora ao Oceano Atlântico, um navegante, um aventureiro inglês, me falhou a memória, né? Ele esteve aqui em Matias Cardoso e fez a sua descrição da igreja aqui. E nessa descrição ele fala de uma coisa que também causa controvérsias até aqui mesmo dentro da cidade. Aqui dentro da matriz de Nossa Senhora da Conceição está sepultado, todos sabem que um bandeirante no altar. Só que é um consenso comum, geral, é que o bandeirante enterrado aqui é o próprio Matias Cardoso de Almeida, o bandeirante Matias Cardoso, o mestre de campo Matias Cardoso. Só que pela descrição desse viajante inglês, desse aventureiro inglês, em 1867, onde ele viu na lápide que estava no altar da igreja, escrito, né, aqui jaz Januário Cardoso. Januário Cardoso é o filho de Matias Cardoso. Conversando com o padre Daniel Cordeiro, o pároco aqui da cidade, aí o pessoal do IFAM, alguns anos atrás, levou partes de ossos, né, para fazer exame de DNA em São Paulo, mas até hoje não responderam. Aí eu até falei, padre, mas se quem está enterrado é o Januário Cardoso e a história que fala que é o Matias Cardoso, sendo da mesma linhagem, o DNA vai dar positivo. Vai dar positivo que é o Matias Cardoso, mas de fato é o Januário Cardoso, filho dele. Engraçado que na historiografia atual, nós não sabemos do paradeiro de Matias Cardoso. Matias Cardoso, oficialmente, ninguém sabe onde ele morreu, não sabem qual a causa da morte.
eu não gosto muito de especulação. No meu livro eu faço uma especulação que antes de iniciar a Guerra dos Emboabas, fala de 2 grandes líderes paulistas que foram mortos pelos emboabas na região mineradora. Não se fala, pelo menos eu até o momento desconheço quem são esses 2 principais líderes, grandes líderes paulistas. Pode ser até o mesmo próprio Matias Cardoso. Falam que durante a Guerra dos Emboabas, seus familiares estavam na região mineradora e vieram para cá. E o Matias Cardoso falam que talvez tenha vindo depois, né? Mas nesse pedaço, nesse item aí, desaparece da historiografia a figura do Matias Cardoso, que foi considerado uma das pessoas, um dos bandeirantes, um dos maiores, né, um dos grandes da questão das bandeiras paulistas, e que o pai também se chamava Matias Cardoso, né? Mas o bandeirante Matias Cardoso, até o momento, eu não encontrei nada sobre a sua morte, onde ele morreu, onde foi enterrado, mas de fato não é ele que está sepultado na igreja matriz de Nossa Senhora da Conceição em Matias Cardoso, onde tem também 2 padres, pelo menos oficialmente 1878, o padre de nome Pedro está sepultado. Essa aqui de fato é a primeira igreja do estado de Minas Gerais, é isso? Nós estamos aqui. Matias Cardoso com a sua igreja, primeira do estado. Ela começou a ser construída cerca de 20 anos antes da igreja de Mariana. E, acho que não me falha a memória, foi concluída alguns anos, 3 anos depois, não sei. Mas esta igreja iniciou a sua construção realmente bem antes, até mesmo de Mariana se tornar a primeira vila do estado, isso em 1711. Mas da construção da igreja, a igreja, pela historiografia atual, realmente foi de início a primeira, e hoje a primeira do estado, né? Aqui no norte de Minas, em Matias Cardoso. Você falou que isso eu não sabia. Fala que você... As paredes são muito reforçadas, tem muita história aqui que também está precisando ser garimpada, falar assim. As suas paredes são muito fortificadas. Nas 2 torres, elas têm pequenas janelas, né, de aproximadamente 60 centímetros de altura por nem 10 centímetros de largura, onde dizem que era justamente para defesa num caso de ataque, e que de fato houve ataque aqui no arraial de Matias Cardoso, não sei quantos, mas aconteceram ataques. Um que tem registrado o ataque, talvez os últimos ataques dos índios Caiapó, acredito que por volta de 1726, se não me engano, onde a cidade, a vila, o arraial, inclusive, eles colocaram fogo. Os chacreabás que já estavam como escravos aproveitaram a oportunidade e atravessaram o rio, fugindo, tanto dos bandeirantes, que tinham os escravizados, também depois dos caiapós. Mas a questão da igreja como a fortaleza, isso é muito divulgado e que de fato tem a sua... dá para se fazer essa análise histórica também. Tá? Inclusive o fato dela estar voltada para o rio. A questão dela voltada para o rio, isso pode ser uma questão talvez estratégica, e a gente pode até imaginar algumas coisas que estavam acontecendo no Brasil na época, a invasão dos franceses no Nordeste, depois no Rio de Janeiro, com a França Antártica, né? Tem a questão dos holandeses depois se instalando em Recife, em Olinda, lá já com o Maurício de Nassau. Mas o rio
era usado também com navegação. E foi usado depois disso, por muitos anos, até mesmo com a questão dos vapores que pararam há algumas décadas atrás. O rio foi usado por muito tempo na questão de transporte fluvial e era um medo, talvez presente, real, até constante mesmo, dos moradores ou daqueles que tinham o governo do arraial nas mãos, o medo de talvez uma invasão, até mesmo externa, ou holandesa ou francesa, não sei, mas as torres da igreja, na sua construção, voltadas para o rio, tá aí, pode ter sido sim uma questão estratégica de construção. Eu estive em Belo Horizonte em 2011, quanto da votação, e foi travada uma batalha de ideias, né, com o reitor da Universidade Federal de Mariana e deputados, né, foi uma guerra, entre aspas, contra o reconhecimento de Matias Cardoso como a capital dos Gerais, mas foi vencido, foi de fato aprovado pela maioria dos deputados e hoje está o Dia dos Gerais. Isso é importante demais para todo o norte de Minas, que, como eu disse, esquecido dos governantes, mas do fato, é um fato quando o governador do estado está aqui na cidade. Deste ano não veio, mas anos anteriores esteve aí, não foi o primeiro, esteve aí um outro governador, né, que estava em campanha para reeleição, não precisa citar o nome não, né, não sei colocar, mas depois não pisou mais os pés já como governador eleito, mas para nós é muito importante, mas as pessoas comuns, as pessoas que estão muito calejadas com a questão política, vê apenas como algo só para cumprir tabela, talvez, que não é algo necessário, essencial, e de fato é essencial, mas as pessoas estão perderam a esperança porque os governantes não estão mais presentes ou realizando as atividades como deveriam, voltadas para cá. Eu falo os governantes lá de Belo Horizonte para cá. Uma opinião minha, pessoal, que talvez não seja nem publicada, mas eu penso que Minas Gerais deveria sim se desmembrar do resto do estado, termos um governador próprio, termos nossa própria bancada, deputados estaduais e federais e senadores próprios, para estarmos realmente mais perto, entre aspas, do poder. Não só por estar perto, mas para que realmente chegue até onde desejamos, onde as pessoas estão. E nós aqui fomos esquecidos por séculos, é algo que está sendo retomado, e é importante que isso seja concretizado de fato na vida da pessoa comum, pessoa simples, que não olha para o Dia dos Gerais como algo que vai trazer uma diferença mesmo para a vida das pessoas, cidadãos, moradores aqui da cidade de Matias Cardoso. Ainda não entenderam, mas é importante essa participação que não está tendo, que o pessoal deixou de acreditar. Eu ainda continuo acreditando, eu acredito que coisas boas virão pelo momento, pelo fato histórico, pela questão do Dia dos Gerais. Acredito. Nunca tivemos aqui o presidente da Casa Legislativa sendo representado. Nós tivemos o governador por 2 vezes. Ficamos honrados com isso. E pela primeira vez na história do Dia dos Gerais, estamos podendo receber o presidente do Tribunal de Justiça. Foi por isso, doutor Nelson, que eu registrei a minha alegria, a minha satisfação do poder que o senhor tem, poder contemplar e fazer jus a Matias Cardoso por ser uma das datas magnas de Minas Gerais. Porque nas demais datas, Dia de Minas, o Dia de Tiradentes, todos os 3 poderes estão representados pelas autoridades máximas. Por que Matias Cardoso não? Eu gostaria que na próxima edição, que nós fôssemos tratados, lógico que somos tratados com zelo, mas que viessem as principais autoridades, porque não vai fazer valer a data magna que é Matias Cardoso.
Porque apesar de estarmos no sertão, apesar de estar numa região sequeira, mas nós somos homens e mulheres guerreiros, destemidos, que lutamos cada dia para o progresso não só de Matias Cardoso, mas para da região e do país. Professor, você tá pesquisando aqui a região tem 10 anos, mais de 10 anos. Está escrevendo um livro há 4. Qual que é a importância da pesquisa da história, tanto da região, né, para as futuras gerações? O que o senhor considera? Eu já vi que o senhor é amante da pesquisa histórica. É e fala qual a importância da pesquisa para as futuras gerações. Muita gente acha que história é coisa que a gente estuda, só coisas que já aconteceu. Mas a história, você está vendo aqui que é DNA sendo feito há um ano atrás, não sei o que lá. Me fala a importância do estudo da história. Bom, o estudo da história é de uma importância fundamental na história, na vida de qualquer povo. Dizem que o povo que não conhece a sua história é fadado ao fracasso, ao descaso. E o historiador, a missão do historiador é fazer esse resgate histórico e deixar em registros, né? Para os meus alunos, eu falo que a importância da história é conhecer o passado, entender o presente e transformar o futuro. Quando não conhecemos o passado, nós estamos fadados a cometer erros que já aconteceram. E eu não sei nem se eu acredito que isso não vá para a sua divulgação, mas eu até falo essa questão nosso momento político, né, que findou há pouco. Eu acredito que se metade dos brasileiros conhecessem de fato a história do Brasil, o presidente eleito, o Bolsonaro, não seria eleito. Se metade da população conhecesse de fato a história do Brasil. Mas a história, ela é bem presente, ela é necessária, porque a história é política. Fatos do passado, eles influenciam e beneficiam e acabam prejudicando também o presente. A importância da história é muito grande. E o livro que eu trabalho, ele fala apenas dessa questão histórica, não chegando aos tempos atuais, não é o meu interesse, pelo menos no momento, né? Mas sim esse resgate do que foi apagado, do que está se perdendo, a memória indígena mesmo. A eles eu dedico parte da questão do meu livro, né? Ela se perdeu e a cada ano que passa se some mais, se perde mais. E é importante. O meu livro é apenas uma questão norteador. E eu busco com ele também com que outras pessoas até mesmo utilizem para refutar, para questionar até o que é colocado, e que se busque mesmo esclarecer mais coisas. E isso é importante. É importante que nesses questionamentos, nos levantamentos, que se ache mesmo, porque a história não é uma ciência pronta e acabada. Não é 2 e 2 é 4. Na história, 2 e 2 pode ser 5, metaforicamente, né? Mas na história, o que é fato hoje, amanhã pode ser derrubado. A história, ela está em transformação e ela leva a transformação. O conhecer, o entender e o transformar. É assim que eu vejo, é assim que eu ensino, né? E é assim que eu pretendo, a questão do material que eu deixo, né, do livro,
e que as futuras gerações não deixem se perder tanta história. Estamos numa cidade histórica de um valor incalculável e que não tem sequer um museu. Montes Claros tem o Museu da Unimontes, né? Eu conheci, até peço pessoal para conhecê-lo, fantástico, gosto demais, toda vez que eu vou estou no museu, mas aqui nós temos tanta coisa. Ainda bem que os populares, os moradores, guardam ainda coisas históricas, antigas, relíquias que contam histórias dos povos que habitaram, dos moradores daqui de muitos anos e que fazem muito sucesso quando é comercializado ilegalmente, né? E não, o que tem acontecido... Pode contar o caso que eu estava lá, porque eu não ouvi direito, me conta o caso lá do rapaz, porque o outro me... Pode contar, assim, se puder contar? Hoje, dia 8 de dezembro, né, de 2018, né, um conhecido meu, filho de um amigo meu, me contou um caso que o seu pai há muito tempo tinha encontrado um pote de moedas antigas e conheceu um pessoal que não sei de onde, não sei se realmente é de Belo Horizonte, não sei, e as pessoas levaram, disse que para fazer uma análise e tudo, depois talvez ia devolver, mas um pote com moedas antigas e depois mandou uma cesta básica apenas e não se fez mais contato e assim muita coisa da história nossa aqui da região é tirada e não sabemos como essa igreja que está aqui, ao meu lado, o padre Daniel esteve mostrando fotos antigas de imagens que foram furtadas aqui da igreja, porque a igreja ficava aberta praticamente. Aqui a cidade eram poucos moradores, todo mundo dormia com a porta e janela aberta, ninguém imaginava que alguém ia roubar a igreja, né? E o que de fato aconteceu por várias vezes, né? Onde roubaram imagens sacras de um valor histórico inestimável e um valor comercial também muito alto no mercado negro, como dizem, né? Para historiadores aí ou pessoas que colecionam até mesmo objetos adquiridos de forma ilegal. E nós não temos nada, não temos uma sala, um centro de cultura aqui, não temos um museu simples, né? Que guarde, que preserve. E esse filho desse amigo meu falando que eles pretendem até passar mesmo para alguém onde tem até uma lança, não sabem a origem dessa lança, se é de origem indígena, de origem bandeirante, não sabem, de metal, não sabem que metal que é, se é ferro comum ou batido, ou não sabem. Foi encontrado no morro aqui, o morro próximo à igreja, aqui no centro de Matias Cardoso, e que temem que isso desapareça ou alguém pegue para analisar, como já foi feito com várias relíquias aqui, e nessa análise a pessoa acaba desaparecendo com os feitos, né? Professor, tá do jeito que eu... Está bom, tá? É com você. Quer falar alguma coisa que eu não perguntei? Para finalizar, em 1 minuto, finalizar alguma coisa que eu não perguntei, que o senhor gostaria de falar? Fique à vontade, como diz na Câmara, né? A palavra está franca. Palavra franca. 2 minutos. 1 minuto. Bom, de um professor de história para os amantes da história, o que temos em mãos, a nossa vida é uma história dos nossos parentes, nossos familiares, as nossas famílias, nossos antepassados, nossa cidade. E nós não temos o hábito de registrar. Agora, com celulares, com as redes sociais, as pessoas têm registrado muito, mas que guardem isso e procurem escavar a história
do seu lugar, da sua família. Procure também conhecer mais e divulgar realmente informações que tenham um fato histórico importante. Isso é muito importante. É importante demais que a história nossa não só seja preservada, mas que seja divulgada. É isso que eu peço, que eu desejo, que outros venham e enriqueçam cada vez mais a nossa história, mesmo ou me refutando ou trazendo fatos novos à nossa história do norte de Minas em especial, que tem se perdido, mas que tem que ser resgatado. É o que eu peço, é o que desejo. E um abraço para Fred, que está com esse trabalho excepcional. Não, eu que agradeço muito. Uhum. Deixa eu só fazer uma foto sua aqui. Isso aí que você olhou para a câmera, agora olha para essa aqui. Ok. Pode ficar. Esse aqui pode ficar mais retinho? Pode. Porque esse aqui eu acho que eu vou pôr na DVD. Estrelas brancas, estrelas pretas, umas são brancas e outras são pretas. Pretas e brancas são as estrelas, estrelas do céu, estrelas da terra. Em qual delas tudo se encerra? As do céu rasgam da noite o seu véu, as da terra rasgam não do homem o seu coração. Estrelas brancas, estrelas pretas, pretas e brancas são as estrelas, umas de água, outras de vento, umas de fogo, outras do tempo. Que faço com as estrelas? Uma
Umas brincam e vão embora, outras brigam e sempre choram. Que faço com as estrelas? Umas risca ao céu pra chamar atenção, outras isso não fazem não. Que faço com as estrelas?